Então, pessoal, uma boa tarde. Nós temos aqui 14 vezes, mas já podemos começar, né? Até para respeitar quem entrou no horário, né? Então, uma boa tarde a todos. E vamos dar início à quarta aula dessa disciplina. Nós já estamos na segunda semana, né? A semana derradeira, final do curso, final de ano, né? E, obviamente, vocês estão aí cansados, atarefados. Então, na quarta aula de hoje, eu vou compartilhar a minha tela. E aqui, vamos compartilhar. Então, só me confirme alguém se apareceu o slide aí, financiamento sustentável. Sim, professor. Perfeito, obrigado. A aula 4, né? Então, nós temos aula 4 e 5 essa semana, que é de conteúdo aí, né? E a aula 6, como só relembrando, vocês irão apresentar o trabalho. Eu vou ver se a gente dá uma economizada hoje no tempo, para aumentar um pouquinho na reunião em grupo. Aí, além de discutir o conteúdo proposto, né, na aula de hoje, vocês podem aproveitar para conversar um pouquinho sobre a preparação, né, como vai ser a apresentação. Tá? Então, o tema de hoje, né, é financiamento de infraestrutura. Então, esse tema, pessoal, essa aula de hoje e a de amanhã, eu basicamente extraí todos os slides, né, os materiais, de um curso original que foi preparado através de uma parceria internacional, né, com a GIS, a ENAP, o Ministério da Economia, que nós comentamos no início, né? É uma iniciativa, é uma transferência de tecnologia, principalmente dos conhecimentos, das ações da Europa, né, que estão mais evoluídos, e foi feito um curso especificamente para a ENAP, para dar treinamento aos funcionários do governo federal. Só que é específico de aspectos de finanças sustentáveis. Esse de vocês é um pouquinho diferente, porque é um pouquinho mais prático, né? Vocês envolvem outros aspectos, né? Da infraestrutura. Então, eu selecionei, né, os principais, aquilo que mais interessaria para vocês, e estamos aqui, vamos apresentar entre hoje e amanhã, tá ok? Essa figura eu roubei de uma aula que vocês tiveram, aí de vez em quando eu entro, né, nas manhãs, né, e a gente viu aí, basicamente na semana passada, né, os projetos, fluxo de caixa, viabilidade econômica e o futuro, né? E essa frase é interessante, né? Que mostrava o grau de incerteza, né? Em relação aos planejamentos, né? E no caso desse autor aqui, que foi comentado pelo professor, né? Ele via um certo mérito em que as coisas não enxergar uma virtude, né, no fato de as coisas não acontecerem e saírem de acordo com o planejado. Tá? Vocês que trabalham aí no governo com obras, né, acho que sabem bem disso, né? Então, não esqueça de assinar a lista de frequência, né, o Rodrigo comentou. Então, nós começamos a aula de hoje com essa frase que todos vocês já ouviram, né? O que é o desenvolvimento sustentável. Então, da onde surgiu esse conceito? É do relatório Brundtland. Na primeira grande reunião da ONU, das três que houveram, né? 72, a Rio 92 e a Rio +20, né? Na primeira, em 1972, foi formada uma comissão, né, liderada por essa senhora, e ela foi responsável de desenvolver, né,
diretrizes, métodos, orientações de políticas públicas, né? E o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazer as suas próprias. Então, esta é a origem, né? Desse conceito bastante divulgado nos dias de hoje. Tá? E o Acordo de Paris completou os primeiros 5 anos, né? Os Estados Unidos saiu, agora está retornando, né? E com lições aprendidas. Então, eu vou passar um vídeo para vocês agora, né? Vamos ver se dá certo aqui passar. Eu vou interromper aqui. Vou compartilhar de novo aqui. Compartilhando o som. Está certo aqui? Mesmo na escuridão. Uma câmera projetada para... Nossa sociedade vive hoje em um cenário de urgência climática. A temperatura da Terra já atingiu um aumento de 1 grau Celsius em relação a níveis pré-industriais. E isso nos leva a graves impactos na biodiversidade, água, oceanos, produção de alimentos e eventos naturais extremos. A Conferência de Clima da ONU, em dezembro de 2015, reuniu 195 países para negociar, finalizar o primeiro acordo realmente global para frear as emissões de gases do efeito estufa e lidar com os impactos da mudança climática. Um dos objetivos acordados foi de manter o aquecimento global muito abaixo de 2 graus Celsius, buscando ainda esforços para limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. As metas apresentadas pelos países antes de Paris nos levam a cenários de aumento médio de 2,7 graus Celsius na temperatura global, níveis que podem gerar efeitos catastróficos. O acordo prevê metas para 2025 ou 2030 para a maioria dos países. Em 2018 e depois disso, a cada 5 anos, será feita uma revisão dos resultados já atingidos, das metas e de outras medidas propostas, o que permite que os países aumentem sua ambição. Um movimento climático já está acontecendo no mundo e sendo liderado por diferentes atores da sociedade civil, setor privado e público, que estão atentos com demandas e ações claras de justiça climática para um futuro de baixo carbono e seguro. Precisamos que nossos líderes mundiais continuem neste caminho iniciado em Paris. Se junte a este movimento, procure mais informações, implemente na sua vida, converse com sua família, amigos e pessoas conhecidas e peça aos tomadores de decisão de seu país para que tenhamos um futuro com qualidade de vida e segurança climática. Seja parte da solução. Tá, então, pessoal, esse é um vídeo curtinho, né? Se vocês precisarem utilizar, vale a pena sempre rever, né? Então, vamos dar continuidade. Esse foi o vídeo, né? Tratou basicamente sobre o Acordo de Paris. O Acordo de Paris foi o segundo, né, acordo para tratar da redução das emissões. O Protocolo de Quioto encerrou em 2020. Ele é de 97, né? E o Acordo de Paris, na verdade, é uma continuidade. E a conclusão que nós temos é que, na verdade, vai ser muito difícil frear, né, em 1,5 grau, né? A gente está todos os esforços são nos sentidos que não ultrapassem 2 graus, né? E o problema é conseguir que todos esses projetos saiam do papel. É preciso uma atuação forte. Então, na verdade, eu acho que nós estamos falando com vocês, né? Vocês serão formadores de opinião e realmente aqueles que vão pôr a mão na massa, né? Para conseguir implementar os projetos necessários, né? E quais as necessidades, né, de recursos para fazer essa transição econômica baseada numa economia descarbonizada? E aqui, com base nos ODS, o ODS basicamente trata o fundo de fundo sobre isso, né? Então, os ODS, a ONU estima que serão necessários
5 a 7 trilhões por ano, né, até o final de 2030, para atingir todas as metas. E nos países em desenvolvimento, estima-se de 3,3 a 4,5 trilhões por ano. Então, soma lá o início, esse volume, então é um valor muito grande, né? Para fazer botar os projetos em dia, né? E dificilmente esse recurso vai vir dos governos, né? Os governos não têm esse recurso, tá? E quando a gente fala, então, na parte financeira, o que todo o sistema financeiro mundial está preocupado é com os aspectos de riscos, né? Então, riscos, nós temos maiores riscos por probabilidade de ocorrência em eventos climáticos, doenças, pandemias, né? Impactos negativos na economia, afeta, né, o PIB, a saúde, né, as dívidas. E os riscos podem ser avaliados em vários aspectos, né, econômico, ambiental, geopolítico, social, tecnológico. Existem muitos frameworks e instituições que fazem essa medição, né? Por quê? Porque realmente todos chegaram num consenso de que é uma ameaça grave, né, para a continuidade do mundo tal qual tem sido até esse momento, né? Então, qual o papel do financiamento sustentável e os ODS, né? Então, nós temos aqui no aspecto econômico, nós temos aqui desde os financiamentos convencionais, né? Nós temos aqui financiamentos de baixo carbono, que envolve a parte ambiental, tem financiamentos para linhas climáticas, né? Tem finanças verdes, né? As finanças sociais, que envolve o social, né? E o quarto aspecto governamental é o que a gente chama de finanças sustentáveis. Então, o financiamento como um todo é para envolver todos os quatro aspectos. E o que significa finanças sustentáveis, né? Direcionar recurso para o desenvolvimento sustentável. Refere-se ao processo de levar em conta as considerações ambientais, sociais de governança para tomar decisões de investimentos no setor financeiro e como um todo, né, na área de infraestrutura. E quais são as relevâncias, né? Da onde vem esse financiamento? Vem desde doações, subvenções, filantropias, né? Equity é capital próprio, né? Vocês já viram na semana passada o uso do capital próprio de terceiro, né? Você consegue alavancar usando o capital de terceiro, e aí você barateia o custo médio ponderado do capital, aumenta o valor do projeto, aumenta o preço da ação, né? Usando não só capital próprio, mas principalmente dívidas, né? E as finanças sustentáveis, ela atua não somente na obtenção dos recursos, mas garantia, né? Títulos servem para a garantia. E nós temos aqui, desde aqui, títulos verdes, títulos sociais. Essas nomenclaturas são de consenso internacional, mas ainda não estão assim consolidadas, né? E estão chegando no Brasil também. O verde, os títulos sociais, títulos climáticos, os títulos sustentáveis ou empréstimos verdes, né? E aqui. O capital privado, ele pode enviar doações também, né? O capital próprio pode ter participação de empresa por meio de ações, né? Acionista, participação no capital. E as dívidas são os empréstimos bancários, né? Pode ser de capital privado ou público. Tá? Uma visão geral dos instrumentos verdes e sociais. Então, nós temos aqui, títulos de sustentabilidade, verdes ou sociais, que nós já comentamos, né? Então, um título de sustentabilidade, verde ou social, é uma transação de títulos sênior sem garantia. Então, só o aspecto de liberar a garantia já é um grande passo, porque abre a possibilidade aí para mais projetos, com os mesmos termos financeiros e contratuais e qualquer outra transação semelhante.
ela conjuga critérios de elegibilidade para vincular o uso dos recursos e projetos específicos sustentáveis, verdes ou sociais. Então, quando você faz um empréstimo normal, você tem que ter uma garantia em caso de inadimplência, tem como cobrar, né? Esses títulos sociais acabam, assim, no geral, né, o que a gente tem visto aí no mundo, nesses casos de inadimplência, os governos e as instituições acabam subsidiando parte desse prejuízo, né? E os títulos sustentáveis por desempenho, né? Então, os pagamentos estão vinculados ao desempenho de sustentabilidade. Esse é um novo conceito, né? De títulos sustentáveis, que o desempenho está amarrado, aliás, o pagamento está vinculado ao desempenho de sustentabilidade. Por exemplo, você fez um projeto e se comprometeu em reduzir tantas toneladas de CO2, né? Então, à medida que você comprova que isso foi realizado, os valores são liberados, tá? A visão geral dos instrumentos financeiros, né? Como nós já comentamos, tem dívidas, e capital próprio e capital de terceiro. Os investimentos e empréstimos feitos por vários investidores, profissionais ou não profissionais, por meio de plataformas eletrônicas e projetos específicos, né? Então, tem investidores dessas plataformas e projetos ou empréstimos. Tá? O volume, esse gráfico mostra para vocês verem como que está começando a crescer, né? Então, olha aqui 2020, aqui 2021, né? Projetado aqui, e os tipos, né? Desses títulos verdes, né? Então, tem os green bonds, são os títulos verdes, tem os títulos sociais e o de sustentabilidade. Então, os títulos verdes, os iniciais, são os primeiros, relacionados com alguma causa ambiental, né? Os sociais já é mais fácil, são geralmente associados com as causas sociais, redução da pobreza, igualdade e tal, e esses de sustentabilidade que eles estão se desenvolvendo aí no sentido de atrelar a um cumprimento de uma meta, que a gente já comentou. Então, dá para ver aqui que está começando a crescer, principalmente lá fora, e vai vir aqui para o Brasil também. Outros instrumentos de financiamento social. Títulos são chamados títulos de impacto social, né? É um contrato entre investidores, ONGs, e o setor público para reduzir não apenas o risco global do projeto, mas também a demanda por serviço público. Então, vocês têm conhecimentos aí de várias ONGs ligadas a causas ambientais, sociais, né? Que acabam recebendo uma doação, uma verba do governo, e eles acabam substituindo, né, parte das atividades de uma forma mais independente, né? Não tão grande como uma máquina governamental. Então, isso tem gerado resultado. Eu conheço pessoalmente a Fundação Amazônia Sustentável, faço parte, né? É uma ONG tem um total de ativos lá em torno de 100 milhões de reais, e acabam exercendo um papel muito grande, né, na conservação da Amazônia, na região do estado do Amazonas, né? O panorama nacional, dá para vocês acompanharem aqui a questão de emissões, né, por ano de CO2. Então, olha a questão das emissões, né? Você viu que já reduziu um pouco aqui, né? E dá para ver aqui o que se destaca mais. Então, em verde, isso na internet sobre em verde aqui em relação à mudança do uso da terra, tá? Aqui, basicamente, a agricultura, né? O uso intensivo de fertilizantes à base de petróleo, hoje, basicamente, né? Herbicidas. O amarelo aqui, a agropecuária, basicamente, né? Processos industriais e a energia, né? Então, olha quem são, no caso do Brasil, né? Aonde deve ser atacado, né? Em questão aos desafios sociais e ambientais, envolve aí a educação, né? 39% da população total não completa a educação básica,
baixa renda e desigualdade. Ó, 25% da população sobrevive com menos de $5 por dia, né? Então, tem a extrema pobreza e nós temos a extrema miséria também, né? E 1/3 das riquezas brasileiras está concentrada no 1% das pessoas mais ricas. Então, a desigualdade é muito grande. E a questão da saúde, né? Uma grande parte da população brasileira não tem acesso à saúde privada. E aí, a importância do nosso sistema único de saúde, né? Neste slide, vocês podem verificar a interconectividade da ecologia, né, na visão dos ODS. Então, aqueles 17 ODS, é interessante essa visão, né? Você pode dividir, né, os 17 ODS na parte econômica, social e ambiental. Então, né, e aí dá para classificar. Então, o último 17 é a parceria, né? Aqueles que envolvem mais a economia, aqueles que envolvem mais a sociedade e aqueles que envolvem mais a biosfera, né? Então, os ODS, na verdade, é o nosso grande manual de políticas públicas, né? O Brasil é signatário e todos estão envolvidos. E na reunião em grupo de hoje, que vocês farão, um dos exercícios é avaliar o meu projeto. Eu acho que já está evoluído, vocês já escolheram, né, o que fazer, qual a relação com os ODS. Então, seria interessante na apresentação mencionar, além dos aspectos do projeto, a viabilidade, o objetivo, etc., quais são os principais ODS que vocês estão relacionando. Tá? Então, por exemplo, se tiver uma forma de quantificar o resultado desse projeto, vocês podem usar aqueles títulos sustentáveis. Olha, vai reduzir tantos de CO2, ou vai melhorar a pobreza, índice de reduzir a extrema pobreza, etc., etc., né? Então, abre mais possibilidades de obtenção de recursos, né? E a demanda por inovação para enfrentar as necessidades brasileiras, né, de forma sustentável. Então, o que nós já comentamos aqui, não é provável que os recursos para financiar o crescimento venham apenas do governo, né, capital público. O capital estrangeiro, como Europa, América, fluirá facilmente se os padrões ambientais e sociais internacionais forem observados pelas empresas locais e pelo governo nacional. Então, esse é um apelo muito grande, né? À medida que o Brasil se engaja nesse movimento mundial, né, dos ODS, fica mais fácil vir os recursos, né? Despesas extraordinárias para enfrentar o período de pandemia trarão maior pressão às contas públicas, isso a gente está vendo, né? Projetos inovadores precisam ser gerenciados a fim de proteger pessoas economicamente vulneráveis, né? E mitigar os impactos sobre empresas e seus trabalhadores, né? E mais regulamentações, né, para liberar capital para infraestrutura com benefícios sociais e ambientais. E aqui, pessoal, para a gente só dar uma paradinha, acho que vocês já almoçaram, já tiveram o período da manhã, né? Vocês já conhecem aqui o Larry Fink, né? A BlackRock é o maior fundo, né, de pensão que existe na casa. Ó, é a maior gestora de ativos do mundo, com quase 9 trilhões de ativos, né? Então, isso aqui acabou chocando o mundo, que o seu presidente, né, o CEO, ele se apresentou no mundo dizendo que vai adotar integralmente os aspectos de sustentabilidade e todos os investimentos serão priorizados. Então, nós vamos assistir esse vídeo. Dinheiro fácil não existe. Mas como se explica quem enriqueceu com o Bitcoin colocando alguns trocados? Now, a large percentage... Só me confirme se vocês estão vendo e ouvindo. Estamos sim, professor. Sim. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr um português aqui que ajuda, né? Então, vamos ver aqui. Close to $4 trillion of BlackRock's assets are in passive funds. BlackRock putting its voting power to use in those positions to address sustainability and climate. And I asked Larry Fink about how this will play out.
when you think about passive, we can't sell a company as long as they're in the index. The only responsibility we have to create long-term durable profitability is through our vote. And I started talking about that 10 years ago when we said, our vote is going to be more important. This is why we built out our corporate stewardship team, and this is why we believe having more engagement throughout the year with the clients or the companies we invest in on behalf of our clients. And so, yes, we are informing companies as to how we are going to vote, but this is not a mystery to the companies who we are engaged with. We believe this is how we are going to be able to create long-term durable profitability and build companies that will be stronger in the future. You're building more and more, though, investment products, ETFs, indexes that are based on the idea of sustainability, effectively indexes that exclude certain companies. Call them potentially the new S&P 500s. Over time, are you of the view that indexes like the S&P 500 will have less significance? Great question. And the answer is yes, I do. I think through better reporting, better disclosure creates better data, and better data will be able to create better algorithms and analysis of each company. And through that process, we're going to be able to democratize how clients want to invest. They could have better control of the portfolios they want to invest in. And we are seeing across the board more and more companies who are saying, how can we create a more customized, personalized investment strategy? So they may be targeted off a certain index, or that may be the manner in which they want to closely approximate, but we're able then to create these more customized portfolios that meet the needs or the desires of a client. And this is where a great sum of the ETF money in 2020 has been going to, more of these sustainable, customized portfolios. But where I think this is going, to me, this is part of that Teutonic shift. I actually believe more of the public pension funds who have been pretty loud related to sustainability are going to move large pools of their money away from the traditional index to a more customized index that meet their participants' desires and needs. Right. And we will have that technology and ability to do that. Worth noting that just on Monday, New York City's pension funds said they were divesting of all fossil fuels, about $4 billion. That could be a meaningful change in terms of what Larry Fink is talking about there, in terms of the money into the S&P 500, as opposed to going into these more customizable products over time. It'll be fascinating to see what happens there. Shepard Smith here. Thanks for watching CNBC on YouTube. Nós retornamos aqui para a tela do PowerPoint. Alguém me confirma, por favor? Sim. Ok, então, olha a posição deles, né? Um padrão internacional criado, ele chamou de índices, né? De ETFs. O ETF, como vocês sabem, é um espelho, né? Então, por exemplo, acho que o primeiro índice de sustentabilidade padrão internacional foi na Inglaterra, acho que o segundo nos Estados Unidos, e o terceiro foi no Brasil, né? Começou aí no ano 2000, em 2005 foi lançado o chamado ISE, Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de Valores, da B3. Como que funciona esse índice? A Bolsa de Valores seleciona as 200 ações mais negociadas nos últimos 12 meses, e aí manda um questionário, uma carta, né, um questionário, hoje é eletrônico, né, para aquelas empresas. E aí, voluntariamente, essas empresas respondem os questionários. A última vez que eu vi, ele está sempre atualizando, né, são mais de 200 indicadores, e que envolve aspectos econômicos, sociais, ambientais e principalmente de governança, né, para ver se a empresa tem uma boa política de governança, transparência, né. Tem uma pergunta lá que é assim: o seu produto tem possibilidade de causar prejuízo à saúde? Sim ou não?
Se sim, aí responde. O seu produto tem possibilidade de causar mortes, né? Então a empresa acaba abrindo, né? E são questionários específicos para a indústria, para a instituição financeira, etc, etc. Então, a empresa que quiser voluntária preenche esse relatório, esse questionário, manda para a Bolsa. A Fundação Getúlio Vargas hoje é a responsável por fazer a avaliação dos questionários, e aí elas avaliam quais são as melhores empresas, até 40. Acho que nós tivemos uma vez, acho que chegou a 40, hoje não tem 40 empresas. Então, quais são então, o que são essas até 40 empresas que fazem parte do EASY, né, da B3? São, primeiro, as empresas com melhores negociações econômicas. E depois, com essa seleção, são empresas que têm os melhores desempenho social, ambiental e de governança. Tá? E o ETF, digamos, o EASY é uma carteira teórica, né? Tem lá o pessoal envolvido o ano todo, todos os anos, e o Itaú, por exemplo, criou um ETF do EASY. Então, ele faz uma carteira exatamente com base naquelas ações, né? E aí as pessoas vão negociando, e é o que ele estava comentando, né? É provável que isso acabe movimentando todo o mercado de capitais e envolvido nas questões de sustentabilidade, né? Então, quais são essas ferramentas de finanças sustentáveis? Um exemplo é o que a gente já comentou, acho que na semana passada, é o Blended Finance, né? Para equilibrar os riscos dos projetos e atrair capital. O que é Blended Finance? É uma mistura, né? É um misto, né, de financiamento. Você pode utilizar subvenção em capital comercial, né? FGI do BNDES é um exemplo, Fundo Garantidor, né? Debêntures, social para moradia. Então, você faz um misto, né? Então, o Blended Finance, o pessoal está apostando que é isso que vai ajudar a cumprir, né? Atingir os 17 objetivos do Sistema do Desenvolvimento Sustentável. Os títulos de sustentabilidade em números, né? Então, você vê, ó, no caso do Brasil, atingiu 258 bilhões em todo o mundo, é um volume já expressivo, mas ainda não está aquém, né, do mercado tradicional. No Brasil, emitiu 1,7 bilhão no mesmo ano. E de 2005 a 2020, o Brasil teve 42 emissões de títulos verdes, que representam mais 8 bilhões. O Brasil representa 30% na participação dos mercados de títulos verdes, na Latinoamérica e Caribe, e as emissões são dirigidas principalmente para as obras de, vocês já, acho que já comentaram nas aulas anteriores, energia, uso da terra e indústria. Então, basicamente, os dois grandes aqui, energia e uso da terra. E 73% desses títulos verdes foram emitidos por corporações, não bancos, não financeiras. Então, aqui a gente tem um volume, estamos apenas no começo, né? O potencial de crescimento de títulos sustentáveis e títulos verdes, né? O mercado brasileiro, o Brasil tem menos de 0,5% do mercado, né? A captação, quase 53% desses títulos foram emitidos em dólares americanos. E os líderes em emissão são os bancos de desenvolvimento, 65% do total do mercado. No Brasil, apenas 2 bancos, no caso do BNDES, né, e do BDMG. A pioneiro foi o BNDES. Tá? Então, você vê os países aqui que estão na frente, né, em questão de volume. Tá? E sempre aqui classificado nessas 3 categorias, né? Títulos Green Bonds, títulos verdes, os títulos sociais, mais facilmente relacionado a causas sociais, e os de sustentabilidade, que são títulos verdes ou sociais, mas geralmente atrelados ao cumprimento de uma meta. Tá? Aqui, só para ter um exemplo, esses títulos, por desempenho, né, os títulos de sustentabilidade. Então, olha as empresas que já emitiram, né, a Suzano, a Natura, a JBS, né, a Klabin, né, e aqui os volumes. E qual é o compromisso? Olha aqui, vê como está atrelado. Reduzir as emissões de CO2, tal. Né? Então, com base nisso, eles conseguem emitir esses papéis.
tá? E quem regula tudo isso no Brasil é o Banco Central, né? Quando nós tivemos essa aula, nós preparamos, a gente estava dando essa aula para funcionários do Banco Central, então imagina, né? As discussões foram muito grandes, né? Que envolve o sistema financeiro brasileiro, né? Desde o financeiro nacional, o sistema financeiro nacional, o Conselho Monetário, o de seguros, né? O Previdência Complementar, Banco Central, a Comissão de Valores Imobiliários, a SUSEP, a de Previdência, né? E aqui abaixo, né? A bancos e Caixa Econômica. Então, o sistema financeiro nacional, ele tem uma complexidade, né? Um grau de eficiência, né? Comparável a qualquer país em desenvolvimento, né? E os frameworks, né? Quais são as normas, né? E o que está se falando bastante nessa palavrinha aqui, ó, taxonomias e iniciativas políticas, né? Então, o que é taxonomia? São critérios para determinar uma lista de atividades econômicas que são consideradas ambientalmente sustentáveis para fins de investimento. Isso na biologia tinha muito, né? O que é vegetal, animal, não sei o quê, por classe, por categoria. Então, será que se o mundo fizesse essa taxonomia relacionada com a sustentabilidade, não facilitaria a classificação, a negociação, a emissão de papéis, né? Então, por que ter uma taxonomia? Então, o objetivo aqui é esclarecer o Acordo de Paris, na verdade, é tornar uma linguagem. Você vê, o Acordo de Paris, ele ficou aí 10 anos sendo discutido, né? Entrou em vigor, foi em 2015, entrou em vigor em 2016, o Acordo de Paris, os ODS, mas tem muita gente ainda que desconhece, né? Aqui, ter uma linguagem uniforme para investidores, colocar dados ambientais, economizar tempo e dinheiro para investidores, apoiar diferentes estilos de estratégia, evitar risco, aprofundar a conversa, recompensar as empresas, né? Iniciativas, estruturas políticas, a taxonomia das atividades econômicas, indústrias e setores, classificação de ativos com base em avaliações taxonômicas, né? Por que incorporar fatores ambientais? A resposta parece tanto óbvia, né? Para trabalhar, né, nessas questões destinadas ao meio ambiente, detectando os riscos, metas, né? O que para evitar o greenwashing, né? E para aumentar todas essas iniciativas de financiamento verde. A própria legislação brasileira, ela tem normas que classificam, né? Quais são as atividades que geram mais risco para o meio ambiente. Então, você pega uma indústria, serviço, né? Comércio, quais são as indústrias, então, se são relacionadas com extração de minério, extração de petróleo, que causam mais ou menos depreciação no meio ambiente. Então, o Brasil já tem, na própria legislação, algumas dessas taxonomias, né? Eu tenho um amigo que fez uma tese de doutorado, ele criou uma escala hierárquica de riscos ambientais. Ele pegou essa legislação, ele pegou análise emergética, não sei se vocês ouviram falar com M, emergia, é o fluxo de energia no ciclo empresarial, né? Ele pegou análise de ciclo de vida e fez um apanhado, e ele é especialista em mercado de capitais, né? Professor da GV, e ele avaliou quais as escalas de risco, não de acordo com o beta financeiro, mas com esse beta econômico, social, ambiental. A conclusão é assustadora, né? Ele fez uma projeção para meados do século. Então, por exemplo, a atividade de petróleo era o menor beta. Por quê? Porque é um negócio da China, né? Diz que tem uma frase assim: qual era o melhor negócio do mundo no século passado? Poço de petróleo. Qual é o segundo melhor negócio? Um poço de petróleo com prejuízo, né? Então, ele avaliou, então, o que acontece com a escala de risco. Por exemplo, essas atividades com energia, petróleo, extração de minério, vai lá, o risco vai lá para cima, né? Então, por quê? Porque o mundo está mudando e esses recursos estão limitados, e o objetivo de descarbonizar a economia é premente, né? E aqui, não vamos aqui mostrar um vídeo novamente, né, para a gente ver se sobra mais tempo para reunião em grupo.
aqui a questão do Milton Friedman, né? É o shareholder, a teoria do acionista. Isso é que nós vivemos no século passado até agora, praticamente, né? Até o começo desse novo século, né? E que a doutrina coloca a responsabilidade social das empresas sentada no lucro. Tá? E eu coloquei aqui, isso aqui foi o que concentrei hoje. Existe uma briga entre esses dois, né? O Friedman e aqui o nome parecido, Freeman. Então, um é o shareholder, é o capitalismo sentado no lucro. E aqui é o stakeholders, é o capitalismo baseado nos parceiros, né? Nas pessoas, olhando mesmo. Então, tem essa briga, né? Tem vários vídeos na internet. É o que a gente está passando hoje, né? Então, quem está fora, a visão dos ecologistas, não pode ter lucro, não pode poluir, não sei o que e tal. E quem está desse lado aqui? Pô, mas nós temos que produzir energia, nós temos que produzir alimento. Então, são dois mundos que um não fala, muitos não falam a visão do outro, né? Então, eu acho que os próximos 10 ou 20 anos, nós vamos passar nessa visão de transição, né? E, na minha opinião, obviamente, vai ser centrado no lucro, só que um lucro que de longo prazo, não imediatamente. E um lucro de longo prazo, o retorno de investimento, o ROI de longo prazo, é aquele que vai avaliar, inclusive, os aspectos não financeiros, sociais, ambientais de governança. Tá? E o ESG, vocês já viram bastante, né, na análise de investimentos, qual que é o papel, né? Aqui acho que vale a pena, em vez de eu falar muito, eu até coloquei em vermelho, que nós vamos assistir um vídeo do PRI. O PRI foi um dos pioneiros a começar a falar sobre, não era nem ESG ainda, né, mas os aspectos econômico, social, ambiental, né? E ele criou 6 princípios e começou a atacar o quê? O mercado financeiro. Então, eu vou colocar esse vídeo. Só me confirme. Você pode até entender sobre investir no exterior. Agora, se você quer aprender tudo para se tornar um investidor global... Só me confirme se vocês estão aqui vendo. Não, professor. Legal. Vocês querem que coloque aqui uma legendinha em português para ajudar? Então... Pode colocar, só que ela, quando está em tela cheia, ela fica cortada. Issues facing the world today, assim as fica melhor? identified by the World Fica melhor. Obrigado. Economic Forum Global Risk Report 2017, include climate change, conflict, forced labor, and widening economic inequality. And these issues are creating material risks for investors. Climate change is having a devastating effect on our planet. Outdoor air pollution ranks in the top 10 killers on Earth. And by 2025, nearly 2 billion people will be living in areas of water scarcity. Meanwhile, conflict is forcing many of the world's poorest people to flee their homes. And with mass migration, there's a greater risk of forced labor. The lack of accountability within our financial system is taking vital resources from the people who need it most. It is estimated that over $100 billion is lost in unpaid revenues every year. It's no surprise that inequality is skyrocketing. According to Oxfam, just a handful of men own the same wealth as more than half of the world's population. Investors have a critical role to play in addressing the issues that the world is facing. That's why we have created a blueprint for 10 years of responsible investment. Our 1,700 signatories represent clients who control over half of the world's wealth between them. These funds can be used to support sustainable projects now, while also providing a dignified retirement for people in the future. Our aim is to create responsible investors, sustainable markets, and a prosperous world for all. But we can't do it alone. It's time to take action. We call on you, our signatories, to be more active and accountable owners. Integrate environmental, social, and governance issues into your investment process. Advocate for more disclosure around ESG risks. Align your investment activities with the Sustainable Development Goals. And align your investment to help create a sustainable financial system for all. We want to see a future where all investment is responsible.
It will only be when investing responsibly becomes a way of life for everyone that we can really create a prosperous world for all. Find out how you can be a part of it. blueprint.unpri.org. Muito bem, então, voltando aqui, vocês estão me ouvindo e vendo o slide? Sim, estamos sim. Sim, obrigado. Então, o PRI foi uma das mais tradicionais, né? É um movimento, como vocês ouviram também, entendendo um pouco, internacional. Ele atualmente tem mais de 1.400 signatários em mais de 50 países, né? Tem uma carteira de investidores, são investidores, né? De quase 60 trilhões de dólares, e é uma forma de pressionar essas mudanças. Então, a grande conclusão que essas partes da sociedade tiveram, vocês já ouviram, né? A fase dos ecologistas talvez tenha passado, né? Eles foram os primeiros a alertar aí esses riscos de continuidade do planeta, e hoje o mundo financeiro é muito forte, né? Para poder realizar as obras necessárias. Tá. E quando se fala em relatórios ESG, pessoal, então aqui, primeiros passos para entender os dados e relatórios ESG. Nós temos diversos relatórios, né? Então, aqui, esses relatórios, eles, acho que todos compreenderam, principalmente, que eles não envolvem só informações financeiras, mas envolvem também informações não financeiras. Agora, o financeiro, nós temos um know-how muito grande da contabilidade, aí há séculos, né? Agora, como avaliar as informações não financeiras? Então, tem informações de natureza só quantitativa, por exemplo, emissões, quilo, tonelada, né? Qualitativo, né? As relações sociais, governança, números absolutos, termos relativos, pode criar índices, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é nesse quadrinho aqui embaixo, ó, escala de divulgação financeira para as métricas ESG. Vocês viram que tem 4 níveis? Eu estou falando aqui porque tem uma pergunta no quiz que eu revi ontem, né? Acho que alguns já estão respondendo o quiz de amanhã, né? Então, não é regra geral ainda, mas assim, apanhando hoje os relatórios ESG, são de 4 níveis. Talvez pudesse entender dessa forma, né? O primeiro nível é quando há informações qualitativas e descritivas. Então, além do relatório de contabilidade, relatório da administração, tem algumas informações qualitativas e descritivas. Tá? Descreve alguma obra, alguma ação. O nível 2 é quando ele passa a ter, além disso, informações quantitativas. Então, ele começa a mencionar, aqui dei um exemplo, ó, investir em 100 painéis solares instalados, tal, né? Então, aqui é quantitativo. O terceiro nível, já é mais evoluído, é quando as informações são monetizadas, são valorizadas em dinheiro, em reais, em dólar, né? Olha, tantos milhões aqui no projeto e tal. E o nível mais completo seria o nível integrado, né? Que tem não só a parte monetizada, mais qualitativa, quantitativa, descritiva, ele refere aos benefícios de investimento, ele está atrelado ao desempenho financeiro. Então, hoje, empresas conseguem mostrar que, olha, graças à mudança do modelo de negócio da empresa, voltado a aspectos que dizem respeito ao meio ambiente, então nós tivemos aqui, ó, uma redução do fluxo de caixa no período, mas já estamos começando a mostrar um aumento no desempenho. Um exemplo é aquela carteira IS que nós comentamos agora, né, anteriormente. Ela entrou em vigor em 2005, até 2011 caminhou paralelo ali, um pouquinho abaixo, um pouquinho acima. A partir de 2011 descolou. Então, o desempenho dessa carteira do ISE, comparado com a carteira Bovespa tradicional, já é muito maior, já está para cima, né? Então, esse é o futuro dos relatórios ESG, e com certeza daqui a 100 anos, daqui a 50 ou 100 anos, não vai ter essa discussão de ESG, tudo vai ser relatório. Quando eu falar lucro não é só o financeiro como a gente entendia no século passado, né? O lucro é o resultado de todas as ações e, obviamente, envolve de uma forma holística, olhando o todo. Tá?
Mas em relatórios de sustentabilidade, talvez o grande exemplo aqui é o GRI, Global Report Initiative. Ele começou em 1997, ele começou antes lá nos Estados Unidos. Aí chegaram à conclusão que, como a sede era nos Estados Unidos, a Europa não ia, a Inglaterra, a Europa não ia aderir. Aí fizeram uma nova licitação. Hoje a sede do GRI é na Holanda, né, em Amsterdã. Então, o GRI é a entidade que tem o melhor padrão de relatório de sustentabilidade. Então, são lá mais de 200 indicadores e avaliam, é um raio-x da empresa, né? E avalia no aspectos aqui econômico, social, ambiental e mais recentemente, de alguns anos, ele tem indicadores de governança corporativa também. Então, é a tendência, né? É a tendência a envolver esses 4 aspectos aí, né? Econômico, social, ambiental e governança. Tá? Então, uma empresa que tem um relatório GRI, ou tem empresas governamentais também, tem muita informação sobre todo esse tipo de desempenho, dá para avaliar os riscos, né? Muito legal. Tá? E aqui, então, mais um videozinho que eu coloquei aqui para vocês. E para encerrar essa discussão de ESG. Alguém me confirma se está vendo? Ouvindo? Está me ouvindo? Essa aqui é da revista ali da GV, né? Então, acho que já é em português. Qual o significado e a importância dessas 3 letras que pousaram recentemente sobre o universo corporativo e que estão dando tanto que falar? ESG, ou ASG se traduzida para o português, é a abreviação de ambiental, social e governança. Cada uma dessas palavras traz uma bagagem de princípios de boas práticas que devem nortear a gestão das grandes empresas e de suas cadeias produtivas. Para dizer que segue uma agenda ESG, a empresa precisa, no mínimo, estar comprometida com alguns princípios bem básicos da sustentabilidade. No campo ambiental, deve fazer uso racional dos recursos naturais, preservar a biodiversidade, reduzir a emissão de gases de efeito estufa, zerar desperdícios, buscar eficiência energética, tratar seus resíduos. No social, melhorar condições e relações de trabalho, adotar políticas de inclusão e diversidade, promover treinamento e segurança dos funcionários, levar impactos positivos à comunidade onde atua. E na governança, preservar a independência dos conselhos, adotar critérios de diversidade, promover condutas éticas e de anticorrupção nos negócios, prezar pela transparência fiscal, impedir casos de assédio, discriminação e preconceito. O movimento ESG começou com uma provocação do então secretário-geral da ONU, Kofi Annan, feita a 50 CEOs de grandes instituições financeiras sobre como integrar fatores ambientais, sociais e de governança no mercado de capitais. O termo foi cunhado logo em seguida em uma publicação do Pacto Global das Nações Unidas e do Banco Mundial de 2004, intitulada Who Cares Wins, ou, em português, Vence quem se importa. Mas nem o setor financeiro, nem o mundo corporativo assimilaram o conceito para valer, até que, em 2020, a maior gestora de fundos de investimento do mundo, a BlackRock, mandou seu recado. As empresas não comprometidas com tais princípios estariam fadadas a ficar sem capital. Dali em diante, as decisões de investimento passariam a considerar em suas análises de risco o comprometimento das empresas com a agenda ESG. Ao conceder crédito a uma organização envolvida, por exemplo, com desmatamento ilegal ou que não se preocupe em adotar políticas antirracistas em seus estabelecimentos, o financiador assume o risco financeiro e de reputação do seu cliente. O mesmo raciocínio vale para as empresas em relação aos seus fornecedores. No mundo ideal, toda a cadeia de valor tem de estar em dia com os princípios ESG. Quem não gostaria de viver em um país mais bem educado,
com uma biodiversidade conservada, uma pirâmide social mais justa e um ambiente institucional seguro. Para tirar o ESG do discurso e evitar o greenwashing, é preciso dar materialidade a essa agenda, ou seja, definir as ações que são mais relevantes para a empresa e sempre traçar metas e indicadores para medir seus impactos no meio ambiente e na sociedade. Mas essa materialidade é cheia de meandros e de entraves, a começar pela necessidade de tropicalizar o ESG, conceito importado do hemisfério norte, e adaptá-lo a uma realidade brasileira que hoje está bem mais caótica do que se gostaria. É sobre o caminho da materialidade do E, do S e do G no Brasil que trata essa nova edição de P22 On, realizada em parceria com a Global Reporting Initiative. Aqui você vai encontrar conteúdos sobre a importância do componente político na agenda ESG, a formação de profissionais preparados para o novo tempo, os temas mais prementes para a pauta ambiental no Brasil, os prejuízos e as perdas de oportunidades que o país tem com as desigualdades no campo social, a governança dentro e fora dos muros das empresas. Boa leitura! Ok? Então, retornando, vocês estão vendo aí, voltamos ao slide do PowerPoint? Sim, professor. Lá, obrigado. Aqui eu coloquei esse desenho do lado, então, ó, ESG. Eu particularmente gosto aqui, eu acrescento mais um E de econômico, né? Mas virou moda, né? E, na verdade, isso não é moda. Isso aí, já desde a década de 90, já se falava do triple bottom line, né? Planet, Person, People, Profit, né? Mas é bom, né? É bom que o mundo está comprando, né? Com essa ideia, tá? E agora, pessoal, nós vamos aqui, nós temos uns 10 slides aí para frente, e a gente vai começar a apresentar para vocês alguns conceitos, né? Por exemplo, esse aqui, ó, mitigação e adaptação, né? Eu confesso que durante um bom tempo eu usei como sinônimos, né? Mitigação e adaptação dos efeitos de mudanças climáticas globais, né? Achava que eram utilizados no mesmo sentido, né? Só que no Acordo de Paris, se você olhar lá no artigo, ele diferencia mitigação e adaptação. Por que eu estou falando isso? Porque é uma das perguntas dos quizzes, né? Uma delas é justamente se você entendeu, se você vai mostrar se você entendeu o que é uma e o que é outra, né? Então, mitigação. Mitigação e adaptação são as duas estratégias para enfrentar a mudança do clima. Ok, mitigação e adaptação. Então, o que é mitigação? Está em verde aqui. Eu não sou corintiano, mas vou torcer para o Palmeiras ganhar o título mundial em fevereiro, começo do ano que vem, né? A mitigação reduz a quantidade de gases de efeito estufas emitidos em comparação com o que teria acontecido sem a intervenção. Então, assim, não sei se vocês entenderam, a mitigação, ele ataca a causa. Então, qual que é o grande objetivo aí? É a descarbonização da economia. Tá? Então, a mitigação, ela vai atacar a causa, né? A raiz do problema. E a adaptação, está em azul aqui, é um ajuste nos sistemas naturais ou humanos, né? Em resposta a estímulos climáticos reais ou esperados, ou seus efeitos, né? Consequência, né? Que atenua os danos ou explora oportunidades benéficas. Então, digamos aqui, ataca a causa, aqui é o remédio, né? A mitigação, aliás, a adaptação, acho que seria o remédio, e a mitigação seria atacar a raiz da doença ali, né? Agora, por que é interessante distinguir essas duas adaptações? Porque no mercado financeiro tem muito mais linhas de financiamento para mitigação do que adaptação, tá bom? Enquanto os países mais ricos, né, estão atacando a causa, a mitigação, os países pobres vão enfrentar maiores problemas na adaptação. Imagine, né? Elevar o nível do mar,
pandemias que a gente está vendo pela primeira vez aí, né, na nossa vida de forma real, né? Então, seria importante entender essas duas palavrinhas. Vamos ver esse diagrama aqui do lado aqui. Concentração dos gases de efeito estufa. Esse é o nosso objetivo, descarbonizar a economia, acho que todos vocês do Ministério da Infraestrutura. Mudanças climáticas, quais são os impactos, e aí nós temos dois tipos de respostas, que são mitigação e adaptação. A mitigação, ela, como vocês entenderam aqui, vocês vão direto aqui na causa, que é a descarbonização da economia. E a adaptação são os impactos, né? Então, é nesse meio. Então, é importante que haja obras de infraestruturas que não destinadas apenas à mitigação, mas também à adaptação. Então, vocês logo vão ter uma reunião em grupo, né? Vamos ver se a gente consegue fazer isso depois do intervalo. Dos questionamentos que vocês podem iniciar é se o projeto que vocês escolheram, ele é mitigação ou é mais adaptação, ou híbrido, né, dos dois, tá bom? Então, eu acredito que, com alerta aqui, vocês entenderam bem o significado dessas duas palavrinhas aqui. O que são sumidouros de gases de efeito estufa, né? Eu acho que não vai precisar passar esse vídeo aqui para te ganhar um pouco de tempo, né? E um sumidouro de gás de efeito estufa absorve mais gases de efeito do que emite. Então, a Amazônia, ora eles falam que é o sumidouro, ora eles falam que, dependendo da época do ano, ele anula, ora ele emite um pouquinho mais, né? Se bem que a importância da Amazônia não é apenas a sua importância em relação ao sumidouro, né? Mas principalmente a regulação do clima e da umidade do planeta, né? Ela regula uma corrente marítima que sai lá da Amazônia, passa para o sul. Tem um vídeo que eu ia colocar, mas acho que vocês podem ver depois, eu já assisti do Antônio Nobre, ele mostra essas correntes marítimas que viajam o planeta diariamente, né? E os sumidores de gases do efeito estufa podem, até certo ponto, absorver e armazenar CO2 e outros gases de efeito estufa, né? O que, consequentemente, impede esses gases de entrarem na atmosfera. O que a gente sabe também é que, mesmo que zerasse as emissões hoje, o que tem de CO2 na atmosfera é suficiente para a temperatura chegar, pelo menos, aí próximo a 1,5, né? 1,4, 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, né? E os maiores sumidouros são os oceanos. Outros exemplos são os solos e as plantas. Então, você vê oceanos. Quando começaram essas discussões lá pela ONU, não se falava mais das florestas do que dos oceanos. Hoje, eles estão falando bastante dos oceanos, né? Então, aqui tem figurinhas, esse material vai ficar disponível para vocês. Acho que eu vou pular esse vídeo, pessoal, para sobrar mais tempo. Vocês podem assistir depois aqui, tá bom? Vamos ver se fala mais para frente aqui. Qual a principal diferença entre mitigação e adaptação? Então, nós temos aqui em escala geográfica, temporal e setores. Então, por exemplo, mitigação é uma questão internacional, pois a mitigação proporciona benefícios globais. E a adaptação é mais local, tá bom? É mais naquele local lá. Escala temporal. A mitigação tem efeito de longo prazo, né? E adaptação curto prazo. Então, interessante, longo prazo, curto prazo, internacional, local. E setores. A mitigação é uma prioridade, como vocês já viram aí, né? Acho que é o objetivo deste curso e já está na linguagem de vocês, né? Nos setores de energia, transporte, indústria e resíduos, né? Gestão de resíduos, né? E na adaptação é uma prioridade no setor de água e saúde, em áreas costeiras ou de baixa altitude, né? Então, isso aqui são questões que a gente vai enfrentar mesmo, e é claro que, dependendo da estrutura de políticas públicas e governamentais e de obras, né, os dois tipos têm que ser conduzidos, né? Não tem um mais ou menos importante. Obviamente que a mitigação tem que ser feita e a adaptação tem que ser acompanhada. Então, tanto a mitigação quanto a adaptação são relevantes para o setor agrícola e florestal. Ok. E continuando a diferenciação, então, dos dois termos, né? Mitigação
a energia, transporte, né, relacionado aqui, tem os desenhos aqui, e a adaptação é mais na infraestrutura, nos desastres, né, na gestão, água, educação, né, é o que já foi falado para vocês aqui, né, transporte sustentável, eficiência energética, energias limpas, né. Acordo de Paris, então, você viu, a gente já, vira e mexe, a gente está voltando ao Acordo de Paris, né. Então, aqui, artigo 2.1c, que eu havia comentado, né? É essencial para a concretização do Acordo de Paris, especificamente os tópicos de mitigação e adaptação, devidamente cobertos pelos artigos blá, 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 está aqui. Controlar o aumento da temperatura média global. Então, isso aqui é mitigação. Então, vamos mitigar os efeitos das mudanças climáticas. E o B é a capacidade de adaptação aos impactos negativos na mudança do clima, adaptação. Bom, eu lembro que quando a gente começou a discutir isso há uns 10 ou mais anos lá na USP, os alunos falavam, professor, mas se aumentar o nível do mar, a gente vai para dentro do país, né? Daí falou, mas tem que ter estrada, tem que ter saneamento, tem que ter energia, né? Mas se subir o nível do mar, mas aí falou, olha, eu moro lá, onde que é? Em Maranhão, diz que o rio de manhã o barco nem anda, porque ele fica lá na areia, né? E a margem do rio vai assim 1.000 metros para fora. E à noite sobe 20 metros, né? Pô, a gente está acostumado aqui, né? Então, a questão é como faz essa adaptação, né? A gente falando de adaptação de maneira global, né? Então, imagine lá na região norte, na Amazônia, quente, bastante úmido, né? Se houver um frio como tem na região sul. As casas lá não são preparadas, as pessoas não são preparadas, vão ficar doentes, vão morrer de gripe lá. Né? E, ao mesmo tempo, um calor aqui embaixo. Então, a mudança de hábito é difícil, né? Então, está relacionado com a adaptação. E o artigo C vincula esse objetivo a longo prazo do Acordo de Paris a uma mudança total dos fluxos financeiros globais. Então, esse é o movimento que talvez seja a mensagem principal desse curso, né, que resolveu incluir finanças sustentáveis nesse curso de infraestrutura, né? E já comentamos aqui em relação às duas palavrinhas, né, metas de mitigação e metas de adaptação, e uma economia de baixo carbono, que é o nosso objetivo aqui, que não tem outro caminho, né? Em questão de volumes, pessoal, né, é claro que esses números não são exatos, né? Mas tem as fontes, alguém quebrou a cabeça e fez estimativa, né? Então, qual é o volume de recursos necessários para mitigação, né? Então, as necessidades de financiamento e mitigação são enormes. O setor energético, exclusivamente, necessita de investimento adicionais, né? Em torno de 2 tri por ano, 2 trilhões de dólares. 2 trilhões é um pouquinho mais do que o PIB brasileiro. E a maioria dos investimentos anuais, aqui no setor de transporte, será para estradas e ferrovias. Acho que tem algum projeto de vocês aí que fala sobre ferrovias, a Ferrobran, né? Então, olha só aqui, a necessidade e os fluxos, né? Os fluxos alto, porque energia renovável é um setor em rápido crescimento e o custo da geração está diminuindo. Então, o custo da geração está diminuindo, precisa ter não só a geração, né? Mas a transmissão também, né? No transporte, então aqui na área de energia é alto, né? O potencial de redução, de transporte é médio, né? E outros médio-alto. Então, é por isso que grande parte desses investimentos está sendo canalizado no mundo, né? E no Brasil também, a questão de energia. Tá? Qual é o volume de recursos necessário para financiar a adaptação? Então, mitigação, então aqui, 2 trilhões por ano. E mitigação, até 2030, que é o fim da Agenda 2030, que são os ODS, né? Os custos da adaptação devem estar na faixa de chega a 300 bi por ano, né? 140 a 300 bi. E o financiamento total para a adaptação teria que ser 6 a 13 vezes maior do que os níveis atuais de financiamentos público internacional para evitar a lacuna de 2030. Ou seja, falar que é de 6 a 13 vezes maior
é claro que ele foi uma tese de doutorado, teve a inferência estatística, né, para chegar nesses números, né? Mas, de forma popular, falta muito recurso, né? Por isso que a gente tem que sair do governo, da verba do governo, do PIB tradicional, e olhar para o mundo do financiamento, né? Financiamento, o nível de financiamento no mundo é muito maior do que o PIB do mundo, né? Então, e o pessoal pode ter crítica, né, sobre as questões de mercado de opções, futuro, né, nível de especulação, que alavancou o mundo hoje. Mas imagine usar todo esse ferramental que nós aprendemos aí nesses 50, 100 anos para cumprimento dos ODS. Aí é legal, né? Aí é muito legal. Antigamente, o mercado financeiro era para garantir a aposentadoria. Tá? Então, você pega lá o fundo de aposentadoria dos professores da Califórnia, Estados Unidos. O total de ativos é maior do que o PIB brasileiro, né? Muito dinheiro. Então, agora imagine usar essas necessidades para projetos relacionados com os ODS. Então, o grande objetivo desse curso é mostrar essa necessidade. Em 2050, vai um pouquinho além dos ODS, né? Os custos de adaptação poderão estar na faixa de, vai para 500 bilhões. A lacuna potencial de financiamento da adaptação será, consequentemente, muito maior, na ordem de 12 a 20 vezes, né, os fluxos atuais, né? Então, depois, se vocês quiserem consultar, tem aqui os relatórios, né, as explicações, né? Ou seja, vai faltar muito recurso. Só que aí, pessoal, diferentemente do PIB, o PIB está relacionado à produção de produtos, serviços, etc., né? O financiamento, não. A volatilidade do mundo financeiro é muito maior. Você pode negociar coisas que não existem. Isso é o caso das opções. Não tem lá. Ele aposta quanto vai estar o dólar em meados do ano que vem, e aí cria um monte de papéis e começa a negociar paralelamente. São os títulos primários e o que a gente chama dos derivativos, que tem aí, nossa, deve ter 1 quatrilhão de derivativos no mundo, né? Imagine usar isso, mas com esse objetivo. Então, ou seja, vai deixar satisfeito todo mundo, porque vai garantir a aposentadoria, vai garantir aqui a movimentação dos mercados financeiros de capitais, só que vai estar transformando esse mundo. Tá? Quais são as oportunidades, potencial de mercados para os projetos de mitigação e adaptação? Então, aqui, em 2020 e 2030, então, a eólica, solar, então aqui são números, vocês podem ver com calma aí depois, né? A parte de vendas de carros elétricos, né? Tá aumentando, né? E os financiamentos para adaptação são menores, né? Então aqui tem esses benefícios aqui, tá bom? Em todas essas áreas aí, tá? Então, eu acho que consegui aqui. Então, pessoal, aqui nós vamos fazer uma reunião de pequenos grupos para discutir aqui esse relatório. Então, eu pediria aqui para a Thalita, para o Rodrigo, criar aí pequenos grupos, pode ser os mesmos grupos, né? E tem uma publicação, né? Vocês vão pensar que o seu projeto é mitigação ou adaptação, né? E tem esse documento do IADB, né? Oportunidades de investimentos em infraestrutura. Então, só para mudar um pouquinho a dinâmica, nós temos aí 10 minutinhos por intervalo, então 10 minutos para vocês se reunirem em grupo, acessarem essa publicação, eu vou colocar no chat também, e depois a gente volta em plenário para dar continuidade aqui. Então, vamos lá aos nossos grupos aqui. Pessoal, salas abertas, o procedimento é aquele mesmo, tá? E os que não conseguirem se colocar nas salas, eu auxilio, tá?